Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Nesta noite nós vamos refletir sobre um tema, uma área, um ministério, uma área de atuação da vocação da vida da igreja que está relacionado diretamente ao sacerdócio universal dos crentes. Tanto hoje quanto amanhã, concluindo essas reflexões sobre a doutrina do sacerdócio universal dos cristãos. Na próxima semana, nós continuaremos a estudar outras áreas e atuações ministeriais da vida da igreja. Mas as desta semana, essas duas primeiras que nós vamos ver, elas estão diretamente ligadas ao sacerdócio universal dos crentes. Elas aparecem como uma primeira área de atuação necessária. E por isso mesmo, nas listas dos dons espirituais, aparece em primeiro lugar como uma necessidade de ordem lógica e cronológica. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, assim como escrevendo aos Efésios, fala sobre os dons espirituais, ele vai nos dizer o seguinte, em 1 Coríntios, capítulo 12, quando ele lista uma série de dons, ele começa falando o seguinte: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. É claro que a palavra apóstolos tem uma série de implicações, tem um ofício apostólico, aquela posição representativa, autoritativa, que eram 12 apenas, assim como tinha as 12 tribos de Israel, os patriarcas de Israel, tem os 12 apóstolos no Novo Testamento. Há uma outra dimensão também, que é a dimensão revelacional, são os apóstolos que receberam a revelação do Novo Testamento, assim como os profetas do Antigo Testamento. Mas há uma terceira acepção da palavra, que é aquela mais literal, e é essa que eu gostaria de falar, que aponta para uma área da vida da igreja, uma atuação da vida da igreja. Não é o ofício, que foram aqueles 12 que já morreram, não é o aspecto revelacional, que foram os autores bíblicos que estavam relacionados a ele, mas é uma área constante de atuação na vida da igreja, que é o envio. A este chamamos do aspecto missional da vida da igreja, ou aspecto missionário, pois a palavra apóstolos significa enviado. É aquela pessoa que é vocacionada por Deus e enviada pela igreja do Senhor para levar o evangelho onde o evangelho ainda não é conhecido, e assim estender o reino de Deus e fazer com que a igreja do Senhor se expanda por sobre a face da terra. A palavra grega para esta área da vida da igreja é apostolê, que é traduzido como missão. Isso diz respeito à área do envio da igreja. A igreja é enviadora. É o aspecto da área que toda igreja cristã e saudável tem que cuidar desta área na sua vida, porque esta é a primeira. Só há igreja porque alguém um dia se dirigiu àquela população, àquelas pessoas e falou do evangelho. Isso Paulo fala claramente em Romanos 10, quando diz: como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. É preciso haver um ministério constante, desenvolvido, consciente, estruturado, desejado, financiado na vida da igreja, que é o ministério do envio, que é a área do envio, a área da missão. Esse envio pode ser um envio próximo, geograficamente próximo. O Senhor Jesus diz: vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Aquele envio na nossa própria cidade, onde estamos, em bairros mais distantes, em que as pessoas não têm tanto acesso à igreja onde ela já está estabelecida, para iniciar igrejas novas, congregação, ponto de pregação na nossa cidade. Pode ser na região onde nós estamos, nosso estado, pode ser um pouco mais distante, em nosso país, em outras regiões, no continente e até os confins da terra. Mas a verdade é que há uma ação de envio. Quanto a isso, eu gostaria de destacar 3 aspectos aqui nesta área de missão da vida da igreja. A primeira delas vem do conceito bíblico, da palavra bíblica oikos. Oikos é traduzido por lar. Isso significa dizer que a igreja que é enviada para testemunhar a partir dos núcleos familiares constituídos. Cada lar deveria ser visto como um referencial de divulgação do evangelho, de difusão do evangelho. Quando nós acolhemos amigos dentro de casa, quando nós acolhemos amigos dos nossos filhos, nós podemos oferecer um estudo bíblico formal para estas pessoas, podemos hospedar pessoas em casa e compartilhar o evangelho com elas, ou fazer estudos sequenciados como um discipulado, ou mesmo ponto de pregação. A Bíblia destaca inúmeros casos. No Novo Testamento nós temos o exemplo, o caso de Priscila e Áquila, que abrigaram na sua casa a igreja em Corinto,
não é? Abrigou-se na casa deles. Então, este ponto, não negligencie o oikos, a sua área de influência, as pessoas que Deus colocou sobre a sua influência, a partir da sua família, a partir da sua casa, como um ponto de difusão do Evangelho. Além deste, da própria casa, existem oportunidades que aparecem. A palavra grega para isso é thira, que é traduzido por uma porta oportuna. Paulo diz, uma porta foi aberta pelo Senhor. Quando dá a oportunidade, uma escola aceita que você dê um testemunho, ou que um certo professor testemunhe de Cristo, ou que tenha a aula de ensino religioso, ou que em algum momento se façam devocionais numa escola, na agremiação do seu bairro, na associação dos moradores do seu prédio, seja o que for, porta oportuna é uma oportunidade de levar o evangelho quando lhe é dado. Isso pode ser na escola, pode ser no bairro, pode ser no trabalho, no horário do almoço, pessoas que concordam em fazer isso, você tem essa liberdade e aproveite. Mas a dimensão mais externa e mais ampla é do termo grego ethnoi, que é traduzida por povos. Aqui diz respeito às missões transculturais, ao envio mais distante, a povos não alcançados, rompendo barreiras geográficas, linguísticas, culturais. O esforço consciente da igreja de dar testemunho a partir dos oikos, dos lares, de cada família, a partir das portas oportunas abertas, congregação, ponto de pregação, escola, igreja, outras igrejas, trabalho, mas também ir em direção aos povos não alcançados e onde a igreja não é forte o suficiente para fazer a tarefa. O que essa área e este ministério oferece na vida da igreja? Presta atenção. O ministério da missão, ou ministério missional, o ministério de envio da igreja, oferece assistência para estimular os agentes da expansão missionária da igreja fora de onde ela já está. A igreja tem que pensar isso, estar preparada e trabalhar conscientemente para estimular as pessoas que darão testemunho de Cristo fora de onde a igreja já está. Quer sejam lares, quer sejam pontos de pregação, congregação, oportunidades diversas na cidade, na família e até os confins da terra. Esta é uma área essencial, precisa estar pensada, estruturada e experimentada. Coopere com isso, ore por isso e que Deus nos use. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças porque o Senhor despertou a tua igreja e tem despertado geração após geração para que, em obediência ao teu chamado, a igreja comissionada cumpra com este chamado. Capacita-nos como igreja a bem cuidar desta área de missão na vida da igreja, para sermos fiéis testemunhas, capacitando, estimulando e coordenando o testemunho desde onde estamos até os confins da terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.